A gente se fortalece. Amém? Tiago 2. Vamos à palavra. Assim que você encontrar Tiago 2, se você pode se colocar em pé, nós estaremos lendo Tiago 2 a partir do verso 14. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, culto de celebração, 25 de junho. Compartilhe, se inscreva no canal, já são mais de 120 inscritos. É para a honra e glória do Senhor que nós estamos aqui, amados, como testemunho de tudo aquilo que Jesus Cristo faz e ainda fará nas nossas vidas. Tiago 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, pois até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído pela justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também, a fé sem obras é morta. Pai, obrigado pela sua palavra, Jesus. Que nesse momento a gente esteja por inteiro para ouvir. Pai, em nome de Jesus, planta uma semente dessa palavra. Que a gente saia daqui em nome de Jesus Cristo, revigorados pela sua palavra. Que a gente saia daqui em nome de Jesus, Pai, crendo num Deus que tudo pode. Mas que a gente saia daqui em nome de Jesus, crendo que a gente pode fazer mais pela sua obra. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar, igreja? Se você pode, por favor, continuar com Tiago a partir do 2, a partir do verso 14, nós estaremos lendo alguns versos. Bom, nós voltamos a Tiago, meio-irmão de Jesus, não é? Filho de Maria. E ele, quando escreveu Tiago, ele era um pastor em Jerusalém. Ele estava pastoreando a igreja de Jerusalém. E o grande objetivo dessa carta, é uma das primeiras cartas do Evangelho, do Novo Evangelho, é encorajar os cristãos. É encorajar aqueles judeus que se converteram do judaísmo ao cristianismo. Esses judeus, eles foram perseguidos. Eles não eram aceitos em Jerusalém e nas redondezas, por quê? Porque eram judeus. Vocês estão acreditando em Jesus, o profeta? Então eles sofreram muita perseguição.
E Tiago, ele é levantado para dizer, ó, alegre-se na provação. Alegre-se na perseguição. É justamente isso que Tiago, ele vai escrevendo na sua carta. Para que todos os judeus que estavam sendo perseguidos, e todos nós, sejamos o quê? Encorajados na doutrina de Cristo. Porque o judaísmo na época, ele era muito forte a partir de quê? Da lei. Por que a gente precisa praticar a palavra? Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa vir na igreja? Por que a gente precisa estar reunido nos anos? Para que o velho homem não volte, irmão. Amém ou não? Para que o velho homem não volte. Então Tiago nada mais está fazendo do que aqui, irmão. Não volte para o judaísmo, não volte para a lei. Pratique a palavra. Ore. Pratique a doutrina de Jesus Cristo. E você pode ver que Tiago, ele bate pesado. Por quê? Porque o judeu, mediante a lei, ele era muito hipócrita. Jesus não bateu pesado? Nos judeus, nos saduceus, nos fariseus. Porque davam dízimo sempre do que sobravam. Oravam alto na praça. E Jesus Cristo, ele veio quebrar tudo isso. Jesus Cristo, ele veio quebrar a religiosidade. Então é nesse contexto que Tiago, ele escreve. Só que isso nos ensina muito. Em determinado momento, Tiago diz aqui que nós vimos para refrear as nossas línguas. Então Tiago também era visto como uma pessoa, falei, meu, esse cara ele está pregando, mas... Só que ele tinha o quê? Ele tinha o poder do Espírito Santo. E era o Espírito Santo que o alimentava. E ele falava sempre, ame o meu próximo como a si mesmo. Ame. Vai amando o próximo. Então o judeu, recém-convertido ao cristianismo, ele entendia. Mas Tiago, ele batia. É por isso que nós batemos. E isso é para a nossa igreja, é para nós. Amém, igreja? Porque diariamente o mundo quer o quê? Quer te corromper, quer te puxar. Falamos isso hoje, inclusive, na escola bíblica. O filme, né, que assistimos aqui. Somos constantemente provados para que a gente fuja do quê? Da palavra. Então que a gente se fortaleça para que a gente não fique o quê? Vulnerável. E Tiago, ele começa a falar hoje para mim e para você no verso 14. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? De que adianta? Aí você vai falar, pastor, mas o apóstolo Paulo não fala que nós somos justificados pela fé? Sim ou não? Romanos 10, 9 e 10, ele diz o quê? Se você confessar de todo o coração e de todo entendimento da sua boca que você crê em mim, você será salvo. Sim ou não? Sim. E que mais? Então, o que Tiago está fazendo aqui, ele está o quê? Ele está se aprofundando. Ele não está só dizendo, amados, que eu quando venho na igreja e aceito Jesus como Senhor e Salvador, parece que acabou. Sim ou não? Eu já estou salvo. Olha, eu já sou crente. Eu sou crente. Vou na igreja. Sim ou não? Cumprimento o pastor, meus irmãos, eu sou crente. Só que é muito pouco. O que Tiago está falando aqui, irmãos, vamos o quê? Nos aprofundar, porque vocês não fazem mais parte do mundo, e sim do reino de Deus.
E o que é obra aqui, amados? Que exemplo ele dá de obra? Se alguém tiver necessitado, ele fala aqui, te pedindo pão ou roupa. E muito crente faz isso. Irmão, eu vou orar por você. Sim ou não? Não, eu vou orar por você. Não, mas você não está entendendo, irmão. Eu estou com fome. Estou precisando de roupa. Então, nós vamos orar que Deus vai dar comida para você. Deus, Ele vai dar roupa para você. Não, irmão, você não está entendendo. Eu estou precisando agora. Então, o que o Tiago está falando, ele é o quê? Ele é muito profundo. Porque nós, como cristãos, nós temos que ter o quê? Acolhimento. A gente precisa acolher, sim ou não? A gente precisa acolher. Não só de palavras. Quantas e quantas vezes nós somos, igreja, pegos nessas situações? Sim ou não? Pessoas pedindo, clamando da forma diferente. Muitas vezes ela não é clara, mas ela está pedindo uma ajuda. E aí a gente vai, não, eu vou estar orando. Aí cai naquele compartilhar. Nós como crentes, nós somos um povo que damos muito pouco. Nós somos uns religiosos, vamos dizer assim, que menos temos obras assistenciais. Sim ou não? Menos. Nós com muito custo damos uma cesta básica. Então, o que o Tiago está dizendo aqui é que nós precisamos ter o quê? Empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo. Jesus Cristo, Ele fez muito mais. Jesus Cristo, Ele não sentiu o que nós sentimos, Ele sentiu por nós. Então, amados, em nome de Jesus, que essa palavra, ela entre realmente nos nossos corações. O que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer, amados, se você sentir no seu coração em servir a Deus, ore. Nós temos vários ministérios aqui. Você tem algum projeto assistencial? Eu e a pastora Ana, nós estamos orando há mais de 2 anos para Deus levantar alguém para trabalhar com artesanato, para a gente atingir esse bairro. Ainda não foi possível, Deus ainda não levantou. Mas a nossa igreja como igreja, eu não estou falando só da nossa igreja, amém? A igreja, ela como igreja faz muito pouco ainda. Em 4 anos de igreja, né, considerando, vamos falar, 3 anos, nós só fizemos um evangelismo. É muito pouco. Então, se Deus coloca algum trabalho para você no coração, que a gente desenvolva. Amém ou não? Temos tantos ministérios aqui, mas que tenha que ser o quê? De todo o coração. Que a gente comece, o AME. Né? O AME não está sendo uma bênção, a gente quando se reúne. Que você possa também abrir a sua casa. Não, pastor, eu quero na minha casa. Se você quando estiver conversando com alguém, fala, olha, vamos fazer uma reunião na sua casa? O pessoal lá da nossa igreja vai pregar o evangelho, vai falar, vai conversar, no final vai comer. Tá certo ou não? Mas a gente vai também o quê? Fazer uma oração, como foi feita com a sua sobrinha, né? Coisa maravilhosa, ela abriu a casa dela, a Gisiele. Por quê? Porque ela foi movida pelo Espírito Santo, eu tenho certeza. Então nós temos que ser o quê? Canal, lá onde você mora, filha. Será que tem alguém que esteja precisando? Nós vamos até lá, a gente se desloca. Sim ou não? Amém ou não? A gente vai. Amém. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o Espírito Santo está dizendo para nós que essa obra, na verdade, João, é o quê? É servir.
É ter o quê? Esse ministério. Sim ou não? Pô, Jesus Cristo vive em nós. Nós queremos e devemos compartilhar isso com quem? Com a sociedade. E às vezes nós não fazemos por tantos motivos. Eu também não faço. Eu também não faço. Eu estou me colocando aqui também na linha de frente. Amém, igreja? Então que a gente, em nome de Jesus, que a gente receba essa palavra. Que a gente receba em obediência tudo aquilo que Tiago está falando. Por que que Tiago, ele usa Moisés? Moisés, ele é o pai do quê? Ele é o pai da fé. Ele foi justificado, se tornou inocente, mas qual foi a obra dele? A ação de ter levado o quê? Isaac. Essa foi a obra dele. Sim ou não? Sim ou não? Quem é pai aqui? Você levaria seu filho no altar para matá-lo? Sim ou não? Difícil, né? Então, qual foi a obra de Moisés? Abraão. Quem foi? Como é que foi? Qual foi a obra? Ele levou o quê? O seu filho. É por isso que Tiago, ele fala muito, e o Novo Testamento fala muito de Abraão. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser ativa. A nossa fé tem que ser em ação. É a mesma coisa a educação de um filho. A Laurinha, ela não me ouve quando eu falo. Ela me ouve quando eu o quê? Trato ela, quando eu ajo na vida dela. Porque muito blá 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 fica no blá blá blá. As minhas atitudes perante a minha filha falam muito mais. As minhas atitudes para com a minha mulher falam muito mais. É nesse sentido que Tiago, é nesse sentido que a palavra de Deus está falando. A fé é obra em ação. De que adianta eu pregar o evangelho em casa e maltratar a Ana? Ser rude com ela, vai adiantar alguma coisa? Sim ou não? Absolutamente não. Então que em nome de Jesus, a gente receba essa palavra hoje de Tiago, não é? E comece realmente a ver, a enxergar a nós mesmos. Por que que Tiago fala de Raabe? Quando Josué, ele foi avançar na terra prometida, ele mandou 2 espias em Jericó, amém ou não? Você conhece esse texto? Ele mandou verificar. E lá, quem deu guarita para ele? Para eles? Quem ajudou a esses 2 espias a voltarem antes de Josué entrar pela terra prometida? Quem foi? Raabe. Qual foi a ação dela? Qual foi a obra dela? Qual foi? Se arriscar para que os espias o quê? Voltassem. Quem era Raabe? Era uma prostituta. Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso, igreja, que quando você vai lá em Mateus, que existe a genealogia, o filho de Raabe era avô de Davi. Ou seja, Raabe é da linhagem de Jesus Cristo, uma prostituta. Que ela foi o quê? Exaltada, ela foi honrada mediante o quê? A sua boa obra. Amém, igreja? Então tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente louva, tudo aquilo que a gente adora, tudo aquilo que a gente ensaia, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente medita, tem que se transformar em quê? Em ação. É exatamente isso. Em ação. A verdadeira fé, a fé
genuína deve motivar o nosso coração a glorificar a Deus com ações práticas. Esse é o recado de hoje. Amém ou não? É por isso que essa fé sem obra, ela é inútil. Então essa fé, filha, tem que motivar o nosso coração a ações o quê? Práticas. Ações que glorificam, exaltam o nome de quem? De Deus. E quando eu estava lendo esse texto, puxa, Deus falou tanto comigo. Ele falou, você está longe, não está? Estou longe. Eu estou muito longe. Então, que em nome de Jesus, igreja, que em nome de Jesus, a nossa fé, ela se transforme em ação prática. Para o nosso marido, para os nossos filhos, na nossa empresa. Que a gente comece a praticar. Amém ou não? Que essa fé, ela realmente seja movida por ações práticas. Amém? É o que o Tiago diz para nós hoje. Irmão de Jesus, pastor, que no começo não cria em Jesus. Que no começo ele não acreditava no irmão dele. Mas que depois, tocado pelo Espírito Santo do Senhor, ele pôde se oferecer em sacrifício e dizer, olha, ação. Ação. Amém, igreja? Que em nome de Jesus Cristo, essa palavra, ela entre no seu coração, principalmente porque nós temos Jesus Cristo como o nosso espelho. Jesus Cristo, ele pregou, Jesus Cristo, ele orou, Jesus Cristo, ele ensinou, Jesus Cristo, ele se libertou, mas colocou toda a fé dele, toda a obediência dele em prática, morrendo morte de cruz. Jesus Cristo não era maldito, se tornou maldito. Jesus Cristo não era pecador, levou os nossos pecados. Jesus Cristo não era blasfemiador, levou todas as nossas blasfêmias. Amém, igreja? Como um cordeiro, ele foi para aquela cruz. Como um cordeiro, ele praticou o que? Em silêncio, a ação. Às vezes um abraço cura, um olhar cura, uma atitude cura. Amém ou não? Então que em nome de Jesus, como nós temos Jesus Cristo como nosso padrão de vida, que a gente siga Ele. Mas como nós dissemos no início desse culto, nós sozinhos nós não vamos conseguir isso, igreja. Nós não conseguiremos colocar em fé sem o Espírito Santo. E falou tão forte comigo, porque às vezes entra dia, sai dia, entra culto e sai culto, e a gente não muda, a gente continua repetindo o quê? Os mesmos erros. Que hoje seja diferente. Que o Espírito Santo fale com você. Que você, ao sair dessa porta, que você pratique a fé com boas obras. Nós nessa igreja estamos precisando. A obra do Senhor está precisando. Amém? Que o Espírito Santo possa ter falado com você. Que o Espírito Santo, através da sua palavra, pode ter realmente fazendo com que você transforme toda a sua fé em boas obras. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.